Fala pessoal, beleza? Antes de começar o vídeo, dá um recado importante. Você sabia que esse aqui é um outro canal da GTEC Informática? Exatamente, ele é voltado só para mostrar os reparos feitos nas unidades da GTEC Informática. Então por isso, confere sua inscrição aí, porque provavelmente você nem deve estar inscrito nesse canal, beleza? Agora segue o vídeo, valeu! Boa tarde, galera. Vamos começar mais um vídeo aqui pro canal. Marcos tá aqui com esse MacBook Pro. Conta um pouquinho aí pra gente, Marcos, esse computador que tem uma história bem interessante. Esse cliente já veio, já voltou e agora ele veio novamente. Conta aí pra gente, Marcos. Então, galera, esse Mac aqui, o cliente trouxe ele a primeira vez para nós fazermos o seguinte: trocar o HD dele, né, que já tá com o HD de novo, por um SSD, né, e fazer uma limpeza interna. E assim fizemos. Fizemos a limpeza interna, né, do equipamento e colocamos o SSD. Aí, na primeira vez que ele veio, nós passou o orçamento, né, de formatação para o cliente, então quis. Aí tudo bem, ele levou o equipamento embora e voltou depois de um tempo, trouxe ele depois de um tempo para formatar. Só que eu tentei fazer a formatação, eu vi que ele não estava reconhecendo o USB, né, para dar boot pelo USB. Abri o equipamento para estar verificando. Já notei que eles tiraram o SSD, colocaram o HD, né? Colocaram o HD aqui. E o que acontece? Ele corrompeu o firmware dele. Então quando a gente liga ele, deixa eu tá ligando ele aqui. Vou tentar fazer o procedimento para vocês estarem vendo o que acontece. Eu não sei se foi o cliente ou se foi outra assistência, colocaram senha de firmware. Quando acontece isso, o Mac não deixa, ligou, ele não deixa você dar boot pelo pendrive. Deixa eu ver se eu consegui agora, porque eu demorei a apertar. Ver se vai dar certo aqui. Ó, deu a senha. O que acontece? O cliente não tem essa senha. Então, quando você não tem essa senha, e ele também não está subindo o sistema, viu? Ele não está subindo o sistema. Então, como você não tem essa senha aqui, a única forma é regravando aqui a firmware da BIOS aqui, né? Então, com isso, nós vamos estar retirando aqui. Vamos estar regravando ela para ver se soluciona o defeito do cliente e tentar fazer a formatação. Então, assim que eu retirar aqui, fazer a regravação da BIOS, a gente volta a filmar, né, para mostrar para vocês se deu certo ou não. E só um adendo sobre esse equipamento: quando o equipamento saiu da unidade, o cliente já entrou em contato pedindo essa senha. Ou seja, assim que saiu da unidade, a gente já tinha informado para ele que ia ser em sistema, que precisaria dessa formatação. Ele falou que iria fazer por lá mesmo. Assim que o equipamento saiu da unidade, ele já entrou em contato pedindo essa senha. Ou seja, eu acho que não demorou uma semana para ele entrar em contato já pedindo essa senha. Aí agora ele veio de novo, queria formatar. Queria que a gente colocasse o Windows 10 para ele. Foi passado, né, o orçamento, e aí da formatação ele aprovou. Só que aí quando o Marcos abriu aqui, que foi ver, tava essa situação. Pois é, e quando ele saiu daqui a primeira vez, ele não tava com essa senha na FIR, então dava para ter acesso ao pendrive tranquilamente, dava para ter feito a formatação tranquilamente, não teria causado aí todo esse transtorno aí pro cliente. E aí, Marcos, como que ficou esse equipamento? Então, galera, lembrando que, né, ele já iniciava lá e não dava a opção de pendrive, né? Agora já dá a opção. Já dá a opção que deu fazer a formatação, deu fazer as programações aqui, né? Deu tá formatando, apagando o HD dele, que ele quer sem backup. Então, agora eu já vou estar, né, fazendo aqui a formatação para ele. E assim que a gente terminar aqui, a gente volta a filmar, né? Depois já ter formatado. Aqui. Vocês lembram aqui que aqui ele não deixava subir pelo pendrive, né? Aqui vai já aparecer o símbolo da Apple, né? A maçãzinha. Demora um pouco mesmo porque ele tá dando boot pelo pendrive.
Apareceu antes, nem o símbolozinho da Apple não aparecia, né? Do Mac. Então com isso aí, né, eu já vou dar esse reparo aqui, pelo menos da regravação da BIOS aqui concluída, funcionando corretamente. Né? Agora eu vou passar para a próxima etapa, que é a formatação, que antes ele não deixava fazer a formatação, né? Porque aqui ele já dava aquela senha. Se vocês lembram, ele dava aquela senha, agora já não dá mais, ó. Ele já pula aquela etapa. Então é isso aí. Então, galera, o Marcos finalizou aqui o reparo do Mac, que a gente tinha começado a gravar pra vocês. E aí, Marcos, deu muito trabalho, não deu? Como que foi? Então, galera, eu tive que fazer, né, a gravação lá da BIOS. Aí ele já funcionou, né, pra dar boot no pendrive. Demorou um pouco fazer a formatação, né, DVD HD, né, então o cliente, eu não sei o porquê, né, ele trouxe ele uma vez pra gente colocar um SSD, a gente colocou o SSD e agora ele voltou com HD, né, então, assim, eu não sei. Mas agora já tá funcionando corretamente, ó, navegando na internet normalmente, o som, tá tudo funcionando, o Wi-Fi, aqui. Então com esse aqui agora, né, vou estar liberando aí o equipamento para o cliente, né, funcionando aqui corretamente. Então galera, estamos com esse desktop aqui, o que acontece? O cliente trouxe ele para nós relatando o seguinte, que ele estava dando tela preta, né, e que não estava gerando imagem da tela preta, às vezes ele gerava imagem, mas a partir do momento, de certo momento ele dava tela preta. Então, quando fazemos essa abertura aqui da tampa, olha a situação que está o equipamento do cliente, ó. Tá muito sujo, né? Bastante sujo. E ele chegou aqui pedindo somente o que? Só formatação. Não, eu só quero que formata. Tá. Aí verificamos. No ato do orçamento já, quando nós abrimos o equipamento para fazer o orçamento, por mais que o cliente, né, chegue perdendo, eu só quero formatação, mas tudo bem. Mas a partir do momento que o equipamento entra para a gente fazer o orçamento, a gente faz toda uma verificação do equipamento. A partir do momento que eu abri, eu já vi que o equipamento precisava de uma limpeza. Passei a limpeza para o cliente, né? Olha a situação da placa de vídeo dele. Então, olha aqui. Tá muito sujo esse equipamento. As memórias estavam mal encaixadas. Aí eu encaixei as memórias ali, né? Liguei o equipamento. Ele gerou imagem inicialmente. Só que com a placa de vídeo dele tava dando artefato. Então passamos para o cliente uma limpeza interna, o reparo em placa da placa de vídeo, mas também demos a opção para ele, se caso ele quisesse usar sem a placa de vídeo, porque ele falou que não usava para jogo e enfim. Passamos então todo esse orçamento para ele, ele continuou batendo na tecla que não, que queria só a formatação. Formatei com a placa de vídeo dele conectada. O que aconteceu? Tela preta. Tirei a placa de vídeo dele, liguei na entrada onboard aqui, aí ele gerou a imagem, deu para eu formatar, eu formatei. Só que continua sujo, a pasta térmica ali provavelmente deve estar ressecada. A única coisa que ficou limpa aqui foi o SSD aqui, que eu tive que tirar para formatar, só. Porque o resto aí tá do jeito que vocês estão vendo aí, né? Então assim, galera, quando a gente passa o orçamento, vocês acham que às vezes a gente quer até, a gente pede uma coisa, eles passam 2, 3, 4. Não, olha a situação disso aqui. Isso aqui para poder danificar, parar completamente a placa, porque isso aqui também dá oxidação, ó. Isso aqui também dá oxidação. Então, para isso aqui, para parar completamente, para dar um sobreaquecimento aqui no processador, danificar o processador, ou qualquer outro tipo de problema aqui na placa, é muito fácil. Então, se nós passamos o orçamento, é porque realmente precisa. Não é porque a gente quer passar 3, 4, 5 orçamentos em cima do que você pediu, não é isso. Se a gente passou é porque realmente precisa, né? Então, fica aí a dica. Esse cliente, infelizmente, ele, por mais que a gente insistiu, ele preferiu só a formatação, fizemos o que ele pediu, vamos liberar para o cliente, tá funcionando, já instalei todos os drivers, mas infelizmente aí a placa de vídeo dele tá com defeito, tá com artefato, não aprovou o reparo em placa também da placa de vídeo, vamos estar devolvendo para ele e tá funcionando, mas olha lá, dá para ver até que
O cooler só funciona a hora que quer, tem também, então assim... Lembrando que formatação também não tem garantia, né? Justamente. Depois que a gente né? formatou, fez os testes, instalou tudo, não tem E- garantia. E também, do jeito que tá aqui, é muito fácil corromper o Windows também, viu? Porque pode te dar uma falta de comunicação com o HD, com os SATAs aqui, com o SSD, pode dar uma falta de alimentação. E aí o que acontece? Aí fica corrompendo, corrompe o Windows, vai voltar aqui para poder reclamar que a formatação não ficou boa, né? Então. E a gente preza muito pela transparência e a gente entrou em contato com o cliente assim que ele chegou. Ele solicitou a formatação, a gente abriu o equipamento e antes dele aprovar todo o orçamento, a gente passou e explicou para ele todos os pós e contras que podia acontecer. E mesmo assim, ele optou apenas pela formatação. Então, fica a dica aí pra vocês, né? O técnico já explicou as informações, o sistema tá funcionando, mas é aquele ditado, né? O barato acaba se tornando caro posteriormente. Ele usa equipamento para estudo, mas não pode ser que esse equipamento não dure aí muito tempo.